Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 2. Lucas 2. Mês de dezembro, vamos falar um pouco sobre o Natal. Tem bastante coisa que a gente pode e deve mencionar, falar, refletir nessa época. Para muitos o Natal é a melhor época do ano, para outros algumas pessoas ficam mais reflexivas, ficam mais sensíveis, uns ficam mais melancólicos, cada um lida com essa época de uma forma diferente. O fato é que todos nós somos de determinada maneira impactados por esse evento e a gente quer refletir um pouquinho sobre ele. Lucas capítulo 2, a gente vai ler aqui dos versículos de 9 a 14. Lucas 2, de 9 a 14, diz o seguinte lá: E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos ter mais uma oração e depois dar prosseguimento à nossa reflexão de hoje, a celebração do Natal, o Natal e o 25 de dezembro. Vamos ter essa oração. Vou pedir a irmã André que pudesse orar por nós antes da mensagem hoje. Amém. Então nós comemoramos o nascimento de pessoas, não comemoramos? O nascimento é um evento importante, fundamental, grandioso, e todo ano você com certeza celebra, por mais simples que seja a sua data, o dia que você nasceu, celebra esse momento importante. E da mesma maneira nós devemos celebrar também o dia que Deus se fez carne e habitou entre nós, o dia que o Filho unigênito de Deus nasceu como homem, nasceu com um propósito. Então o nascimento de Jesus é um acontecimento grandioso, fantástico, que o mundo se divide e conta o tempo por causa desse evento. Nós estamos 2019 anos depois de Cristo. Então é um evento tão importante que o tempo é contado por causa disso. E não é à toa que a gente deve realmente celebrar. Agora, tem muitas pessoas, até no meio evangélico, que não comemoram o Natal. Usam vários argumentos. Mas Jesus, quem falou que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Então não faz sentido comemorar nesse dia. E por aí vai. Não pode comemorar no dia 25 de dezembro porque é uma data pagã. E não faz sentido comemorar Jesus numa data pagã. Tudo isso tem uma explicação, tem um motivo que a gente quer entender hoje. Mas a palavra Natal vem do latim natale, relativo a nascimento. Então esse evento, não só Jesus nasce como homem para viver de forma santa, com um propósito, que o propósito de Jesus era nascer, viver de forma perfeita e se entregar
na cruz em favor de nós, pelos nossos pecados. E ele já nasceu com esse propósito, e nós temos a oportunidade de celebrar e também de entender o quanto isso é importante para a nossa própria vida espiritual. O que seria de nós se Jesus não tivesse nascido como homem? Se ele não tivesse vindo, descido da sua glória e nascido como homem? Os cristãos primitivos não tinham muita preocupação com datas a respeito disso. Eles celebravam a vinda de Jesus como homem, celebravam o nascimento dele, mas não se preocupavam tanto com datas. E a primeira evidência histórica sobre o Natal tem mais ou menos a data do 3º século, onde o bispo de Roma, Hipólito, escolheu a data de 2 de janeiro para celebrar o nascimento de Jesus. E no decorrer desse tempo, mais ou menos ali, em algumas épocas, o Natal foi comemorado em datas diferentes. Foi comemorado, como mencionei, em 2 de janeiro, depois, por determinado tempo, foi comemorado no dia 6 de janeiro, depois chegou a ser comemorado no dia 25 de março, no dia 28 de março, no dia 18 de abril, outra época 19 de abril e outra época dia 20 de maio. E então, mais ou menos pelos anos de 325 a 354 depois de Cristo, foi que a data de 25 de dezembro foi estabelecida como data de celebração do nascimento de Jesus. Você vê então que os cristãos primitivos não tinham preocupação com datas, mas celebravam esse evento. Agora, os evangelhos não indicam quando Jesus nasceu, não indicam a data, a época, mas como nós lemos em Lucas aqui, a data não é mencionada, mas nós entendemos que foi algo grandioso, né? Porque como nós lemos aqui no versículo 13 e 14, fala que apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então foi algo tão poderoso, tão importante, tão grandioso, que uma milícia de anjos do céu entoaram louvores a Deus por esse evento grandioso. Então era o cumprimento de uma promessa, a promessa de que Deus enviaria um Messias, um Redentor, um resgatador ao seu povo. Mas nenhum dos evangelhos, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, nenhum outro apóstolo, nenhuma outra carta do Novo Testamento menciona quando isso aconteceu. Não há uma data. Mas alguns comemoravam em determinadas épocas, como nós vimos. Como nós entendemos da história, existe uma pequena possibilidade de algumas épocas, né? Que isso pode ter acontecido. Quando a gente lê em Lucas capítulo 2, versículos 1 e 2, a gente lê o seguinte lá: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então, houve um recenseamento. Então, naquela época, o censo, a contagem do povo, não era feita como é feita na nossa cultura, que uma pessoa do órgão de contagem vai até a sua casa para fazer o relatório. Você, naquela época, tinha que sair da sua cidade, viajar até a cidade principal para fazer a contabilidade, contar ali, eu na minha casa somos eu, fulano, fulano e fulano. Olha a trabalheira que dava. Imagina, sair da cidade, não tinha os meios de transporte comuns que nós temos hoje. Ou era a lombo de cavalo, de mula, de jumento, ou a pé. Então era um trabalho complicado. E jamais alguém levantaria um censo
numa época onde o inverno ou o frio fosse muito intenso. Então supõe-se que na Palestina, naquela região, a época de frio é mais na época do fim de novembro até o início de março. Então provavelmente esse evento do nascimento de Jesus, como nós vemos aqui, houve esse recenseamento a partir de março, do fim de março até o fim de junho, de julho, é uma época onde o clima é mais ameno, onde as noites ficam em torno de 19 graus, sendo que no inverno chega a quase zero. Então seria sem condições que um rei levantasse um censo num período de inverno para fazer o povo ir a pé ou a lombo de animal num frio forte para fazer um recenseamento. Provavelmente isso ocorreu num período de clima mais ameno, então não foi nessa época de inverno na Palestina. E outra coisa seria como nós lemos a história dos pastores no campo conversando, a história ali que eles foram até Jesus. Pastores não ficam ao relento em período forte de inverno com as suas ovelhas, vai congelar todo mundo. No deserto não ficam. Então provavelmente isso não aconteceu nesse período de inverno, mas realmente num período de clima mais ameno. Então provavelmente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro mesmo, mas o que isso importa em si, né? Se a Bíblia não fala sobre uma data, nós temos a liberdade de celebrar quando for uma data interessante, ou a data que a nossa cultura celebra, né? Então nós temos a importância e o dever de celebrar, porque lá em João capítulo 1, no Evangelho de João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que dia Jesus nasceu? Não sei o dia, mas isso pouco importa, porque o que importa é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e as pessoas viram a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo, a ação de Deus para a nossa salvação, se fez carne. Então nós poderíamos escolher qualquer data, porque o evento importante não é a data. O evento importante é que Deus cumpriu a sua promessa que enviaria alguém para nos resgatar. Enviaria alguém para ser o cordeiro sacrificial que assumiria a culpa de toda a humanidade, para que através dele e do seu sacrifício tivéssemos oportunidade de nos encontrar e ter comunhão com Deus, ter perdão dos pecados, ter consolo para as nossas almas, termos tudo aquilo que nada e nem ninguém pode suprir ou pode nos oferecer. Mas enfim, houve uma escolha da data. No calendário romano já havia uma data, um feriado separado no dia 25 de dezembro, que era a festa do grande sol invicto. Essa era uma festa celebrada pelos adoradores do sol, e normalmente era identificado esse deus como o deus Mitra, do mitraísmo, né? Então o mitraísmo possui algumas semelhanças com o cristianismo, mas as duas sempre estavam em conflito com suas convicções. Então, por que comemorar o nascimento de Jesus no dia da adoração do Deus Sol? Por quê? A resposta é simples. É que os cristãos daquela época faziam um pouco mais de diferença do que os cristãos de hoje acabam fazendo. Porque os cristãos daquela época não se deram por satisfeitos
e que uma data fosse separada num feriado nacional, fosse dada uma adoração, uma celebração a um astro, ao sol. Era inadmissível, porque o sol não pode e não tem nenhuma condição de receber esse tipo de adoração. Os cristãos falaram o seguinte: nós vamos mudar isso. E baseado num texto de Malaquias capítulo 4, versículo 2, vamos ler esse versículo, Malaquias 4:2, o último livro do Velho Testamento, antes de Mateus. Malaquias 4:2. Diz o seguinte: mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá quem? O sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. A promessa de Deus que o sol da justiça, o próprio Jesus, viria, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo a verdade. Os cristãos então resolveram, de certa forma, mostrar que quem realmente merece, se há um sol que merece algum tipo de honra, é o sol da justiça, o próprio Jesus Cristo, o único Filho unigênito, o único que veio completamente de Deus. Então eles começaram a boicotar, a tática era essa, boicotar o feriado do Deus Sol, insistindo, propagando o sol da justiça como objeto principal de celebração, que esse sol veio, o sol da justiça veio trazendo salvação, libertação para o povo. E assim, com o tempo, a adoração ao Deus Mitra, o Deus Sol, foi diminuindo, enquanto que a celebração ao sol da justiça, Jesus Cristo, foi aumentando, até que o Deus Sol já não se ouvia mais falar dele. No dia 25 de dezembro ficou reservado no calendário para a humanidade celebrar o nascimento de Jesus Cristo, o Senhor. Então é por isso que a gente celebra o Natal no dia 25 de dezembro. Pouco importa se Jesus nasceu ou não nesse dia, o importa é que ele nasceu, importa que ele veio. A promessa de Deus foi cumprida. É isso que é o mais importante. O que aconteceu naquela época é como se hoje nós, pela nossa insistência, celebrássemos certos feriados que são dedicados. Por exemplo, o Carnaval, que é a famosa festa da carne. Se nós fizéssemos de tal forma que o Carnaval não seria mais Carnaval, por esse motivo, fosse uma celebração, uns dias separados para a família, para celebrar Jesus. Outra coisa, foi isso que aconteceu naquela época. Então, o testemunho daqueles cristãos foi tal que mudou a celebração de um feriado nacional. Então, independente se no passado essa data foi celebrada a um deus pagão, ou deus sol, seja quem for, nós sabemos o porquê hoje, esse dia 25 de dezembro, ele é separado para Jesus. O problema é que às vezes as pessoas só lembram de Jesus nessa data. Às vezes Jesus é lembrado em duas épocas do ano, Natal e Páscoa. E as pessoas lembram de Jesus nessa época também com um detalhe apenas: é o menino Jesus, só o menino. É o menino Jesus. Jesus foi menino, mas não ficou para sempre menino. É um menino que nasceu com um foco, com um propósito. Ele nasceu, e quando esse entendimento de quem Jesus é, isso realmente nasce isso no coração de alguém, como diz em Lucas 15, que há maior júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Olha que interessante, o nascimento sempre é um motivo de celebração. Jesus, quando nasceu como homem,
milícias de anjos louvaram a Deus, glória nas maiores alturas. Quando um pecador se arrepende, ele nasce de novo. O nascimento está aí. Quando um pecador se arrepende, há um novo nascimento. Em Lucas 15 diz que há júbilo no céu. Deus celebra o nascimento em qualquer circunstância. Foi celebrado pelos anjos o nascimento de Jesus como homem. É celebrado no céu quando alguém nasce de novo, quando alguém se arrepende dos seus pecados, convida Jesus para entrar no seu coração. Quando Jesus nasce no coração de alguém, há júbilo no céu. Nós devemos celebrar o nascimento. A questão é: Jesus já nasceu no seu coração? Você já nasceu de novo? Às vezes as pessoas estão com vidas mortas. Em Efésios 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida juntamente com Ele. Às vezes nós estamos com vidas mortas, estamos como mortos-vivos, estamos com o corpo vivo, mas a alma que nos liga a Deus está morta. Está morta. E quando a gente lê e percebe que Deus enviou o seu Filho, como fala em Gálatas 4, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou o seu Filho para nascer, viver, morrer e através dele nos adotar como seus filhos. Então talvez nós precisamos entender que precisamos nascer na família de Deus, precisamos nascer de novo. Lembra da conversa que Jesus teve com Nicodemos lá no Evangelho de João, capítulo 3? Jesus fala com ele: importa que você nasça de novo. Mas nascer de novo como? Vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Não, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver e nem entrar no reino dos céus. O Natal é a prova que Deus quer ter comunhão com você. E para que a gente nascesse de novo, alguém teve que nascer com o foco de morrer. Para que a gente pudesse nascer espiritualmente, Jesus teve que morrer. Deus teve que entregar o seu Filho para ser sacrificado em favor de outros. Eu gosto sempre, eu já falei isso aqui, quão terrível seria se você precisasse entregar o seu filho para ser sacrificado por causa do crime de uma outra pessoa. E o pior, essa pessoa não fizesse caso desse sacrifício. Vocês que têm filhos, imagina entregar o seu filho ou a sua filha para ser punido e sacrificado no lugar de uma outra pessoa, e essa outra pessoa não fazer caso nenhum disso. A dor seria imensurável, mas é exatamente essa dor, esse sentimento terrível que é quando alguém que entende o Evangelho, que entende que Deus enviou o Filho dele e sacrificou no seu lugar, e você não está fazendo caso disso. Jesus tem que nascer no seu coração. Jesus tem que nascer na sua vida. Isso tem que ser celebrado. Quem já... O coração de Jesus já nasceu, vive e reina. Talvez você lembra quando foi esse dia. O dia que você entendeu a palavra e convidou Jesus para fazer parte da sua vida, e você nasceu de novo.
Eu lembro desse dia. Às vezes você vai saber o dia que eu me converti, porque eu falo tanto desse dia, às vezes eu falo tanto dessa data. Às vezes eu falar, quando que eu me converti? Você vai saber a data, porque tanto que eu já falei aqui. Dia 6 de fevereiro de 1998. Foi o dia que Jesus nasceu e fez sentido para mim. Quando foi que Jesus nasceu na sua vida? Quando foi que seu entendimento abriu e realmente houve júbilo no céu? Porque houve arrependimento na sua vida. Chega de andar por aí sem vida, sem propósito, sem rumo, sem entendimento. Agora, a vida que Jesus dá, essa vida que nasce com Ele, não é simplesmente uma vida que nos traz salvação, como o pastor Daniel falou nas 3 mensagens semana passada. A eternidade, o reino de Jesus, quando Ele está, onde Jesus reina, existe vida, vida em abundância. Lembra que Jesus falou disso? João 10:10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Às vezes você tem Jesus, mas Jesus ainda não é aquela fonte de água viva que flui, que jorra do seu coração. Talvez por causa de problemas, de frustrações, de perdas, você está permitindo não desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Você está minando, está abafando o desfrutar de uma vida em abundância, perdendo a oportunidade de celebrar vida de verdade, por causa de coisas, por causa de pessoas ou de circunstâncias. Jesus quer sempre te dar motivos e condições de celebrar, mesmo quando as questões não são favoráveis. Porque aonde Ele está, aonde o reino dEle está, já impera a eternidade. E tudo que a Bíblia fala que tem na eternidade, já podemos começar a desfrutar desde já. E um dia desfrutaremos plenamente quando a nossa vida aqui findar. Assim entraremos então no estado eterno da nossa existência. Mas a questão é, primeiro, Jesus já nasceu no seu coração, já nasceu na sua vida, ou Ele é só uma data comemorativa no seu calendário? Se Jesus já nasceu na sua vida, você está vivendo uma vida abundante, porque essa data do 25 de dezembro não pode ser apenas uma data onde a gente gasta muito dando presente para pessoas. Tem que ser uma data que a gente entende. Foi quando Deus solucionou os problemas da nossa vida. Naquela manjedoura onde aquela criança nasceu, ali é a solução de Deus para tudo que a gente precisa. Ali inicia toda uma eternidade, ali inicia todo um processo de comunhão, de restauração entre nós e Deus. Ali começa toda uma história. E que pé que você está nessa história? Jesus já nasceu no seu coração, já nasceu na sua vida. Eu espero que Ele nasça. Eu espero que Jesus faça sentido na sua vida de verdade. A gente não vem aqui toda semana e fica repetindo a mesma história só porque a gente não tem outros assuntos. Não. Porque tudo se resume nisso. Tudo existe por meio dEle e para Ele. Todas as coisas foram feitas por meio dEle e para Ele, e dEle são todas as coisas. Nele tudo subsiste. Jesus é o sentido de toda a existência. Nós não conseguimos achar sentido em tudo nesse mundo. Não achamos sentido por certas coisas que acontecem com a gente.
mas ele tem um sentido porque Jesus nasceu. É para resolver aquilo que a gente não entende, para nos guiar quando a coisa complica, para realmente nos resgatar de um outro império, o império das trevas, e nos transportar para o reino do Filho do amor de Deus. Então, Jesus já nasceu no seu coração? Porque na história da humanidade ele já veio, já nasceu, já viveu, já morreu, já ressuscitou e na glória está preparando o lugar, e um dia voltará. Da mesma forma que a promessa da vinda foi cumprida, a promessa de sua volta é certa. Devemos estar prontos, preparados para esse momento. Jesus já nasceu no seu coração. Haverá júbilo no céu essa noite, porque um pecador vai se arrepender. Existe vinda abundante no seu dia a dia. Tudo se resume em Jesus. Corre para Ele. Como Ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que convite bom, né? É melhor do que um convite para comer pizza de graça, ou um rodízio. Muito melhor. Vinde a mim. Está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, Ele vai aliviar. Que coisa boa, que notícia grandiosa. Isso não é motivo para celebrar? Temos todos os motivos para celebrar que Cristo nasceu. Por mais que as músicas de Natal são as mesmas sempre, né, pastor? Eu escuto as mesmas músicas de Natal, tem 20 anos, 21 anos. Mas isso tem que fazer sentido, porque isso é a boa nova, é a boa notícia, que tem jeito para a gente. Tem jeito, Deus nos ama. Então, ó vinde, adoremos ao nosso Deus. Veio a paz. O castigo que foi sobre Jesus é esse castigo que nos traz a paz. Então, que isso seja real para você e que hoje seja uma noite de salvação, de celebração de vida em abundância.